Olá, somos estudantes do Instituto Federal Goiano, Campus Posse, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, e esse trabalho é direcionado para a disciplina de Embriologia e Histologia, que é ministrado pela professora Fabiane Brito. O meu grupo é composto por Gessilene Lara, Maria Luísa e Maria Rita, e a gente ficou com o tecido epitelial. Ele começa falando o que é o tecido epitelial. Bom, ele é um tecido caracterizado por células justapostas, que se apresentam com pouca matriz intercelular, e esse tipo de tecido ele é encontrado revestindo superfícies e secretando substâncias. Características gerais do tecido. Ele apresenta células poliédricas com muito citoplasma, já que essas células são responsáveis por realizar diversos processos metabólicos. Essas células elas se encontram justapostas em razão da presença de junções celulares, formando então aglomerados tridimensionais. Ele apresenta também uma pequena quantidade de matriz extracelular e é por isso que ele não é vascularizado, ou seja, ele tem a exceção de um epitélio estratificado na orelha interna. Sua irrigação ela ocorre por difusão a partir dos vasos presentes no tecido conjuntivo. Funções do tecido epitelial. Não. A primeira delas é revestimento e proteção, no caso da superfície do corpo, dos órgãos e das cavidades corporais. A absorção de substâncias, que um exemplo é quando ocorre no intestino e nos rins. E secreção de substâncias, que acontece nas glândulas. E também tem a função sensorial, como por meio do neuroepitélio olfativo. Classificação do tecido epitelial. Bom, ele pode ser classificado em dois tipos principais, que é o epitélio de revestimento e glandular. Essa divisão ela tem finalidade didática, já que nem sempre é possível distinguir de forma clara os dois tipos de epitélio. No tecido epitelial de revestimento, as células elas formarão camada que revestirão a superfície do corpo, como órgãos e a cavidade interna. E eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de célula e as formas. Então, o simples ele é constituído por uma camada de célula e o estratificado ele é constituído por mais de uma camada de células. Como podemos ver aí, tem o simples, o pavimentoso, cúbico e o prismático, e o estratificado, que é o pavimentoso, cúbico e prismático. O pavimentoso. Vamos ter as células que apresentam a sua largura e o comprimento maiores que a altura. No cúbico, a gente tem as células, elas vão apresentar a sua largura e o comprimento, a altura, com as mesmas dimensões. E já no prismático, essas células elas vão apresentar a altura maior que a largura e o comprimento. Agora eu vou falar sobre o tecido epitelial glandular. O tecido epitelial glandular possui as mesmas características do epitélio de revestimento, só que as suas células elas são raramente encontradas em camadas, porque a maioria das vezes elas são muito unidas e ficam dispostas em uma única camada. Os epitélios glandulares são tecidos com função secretora, que constituem órgãos especializados chamados de glândulas. As células epiteliais secretoras são capazes de sintetizar moléculas a partir de moléculas precursoras menores ou modificá-las. Essas células de secreção também podem estar isoladas entre as células do epitélio de revestimento ou formando esse epitélio, como, por exemplo, revestindo a cavidade do estômago ou parte do aparelho respiratório. A maioria das glândulas do corpo humano são formadas a partir do epitélio glandular.
Elas podem ser de dois tipos, as endócrinas e as exócrinas. Agora eu vou falar sobre cada uma delas separada. Na glândula endócrina, a ligação com o epitélio de revestimento deixa de existir e as células elas se organizam em folículos ou em cordões. E são estruturas que sintetizam substâncias e lançam na corrente sanguínea. As glândulas exócrinas, elas são formadas de duas partes. Uma parte secretora, formada pelas células de secreção, e a outra de um ducto excretor, que é composto de células epiteliais de revestimento. Esse ducto, ele lança as secreções de dentro das cavidades internas, glândulas salivares, ou para o exterior do corpo, pelas glândulas sudoríparas ou pelas glândulas sebáceas. E ele faz essa eliminação na superfície livre, na superfície do corpo ou na luz de órgãos. E agora eu vou mostrar um vídeo de como foi o nosso passo a passo para poder fazer a maquete representando o tecido epitelial.